Será que é possível a gente fazer uma bolsa, tecer um acessório que fique bonito, que possa ser muito aproveitado, com baixo custo de produção? Então eu te digo que sim. Fica comigo nesse vídeo e vamos descobrir esse projeto juntas e qual foi o resultado. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia e aqui neste canal nós falamos de crochê, coloração pessoal e consultoria de imagem. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que se você tiver um desejo ardente, como diz no livro de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, se você tiver um desejo ardente, seja qual for, e você colocar foco, né, você realmente estiver determinado ou determinada a atingir o objetivo, você vai conseguir. O universo vai dispor de todas as ferramentas necessárias, toda a logística, as pessoas certas, o conteúdo, isso virá às suas mãos. Contanto que você não titubeie, que você fique firme e siga adiante. Não importa onde você está agora, não importa o seu momento, você vai conseguir, certo? Então vamos lá. Por que eu estou falando sobre isso? Gente, há muito tempo eu trabalho com criatividade, eu gosto de artesanato, eu gosto de moda, já falei isso várias vezes aqui, mas eu nunca tinha investido profissionalmente. Eu não dava o devido valor aos meus dons e às minhas habilidades. Até que há pouco tempo atrás, né, algumas coisas aconteceram na minha vida e eu comecei a focar no crochê. Porém, antes disso, eu já fazia meu artesanato, né? E eu não tinha, muitas vezes, a disponibilidade financeira, nem tanto tempo, mas eu sempre produzia alguma coisa. E isso sempre me ajudou emocionalmente, né? E também me salvou financeiramente algumas vezes. Mesmo que o valor não fosse alto, eu não via isso como uma profissão. Quando a gente olha para um dom nosso e a gente desenvolve esse dom, a gente foca. Quando a gente tem esse desejo realmente profundo, nem o céu é o limite e a gente consegue tudo. Então, tinha uma época na minha vida em que eu não tinha os materiais, eu não tinha muito poder aquisitivo, mas eu precisava trabalhar com as mãos, porque isso é para mim essencial para ter equilíbrio na vida, trabalhar. A palavra, quando eu ouço a palavra criatividade, já acende uma luzinha, né? Porque eu adoro transformar fios, reciclar, customizar, enfim, eu amo fazer, eu amo criar, né? Então, tinha uma época, eu queria muito fazer bolsas estruturadas, mais durinhas, né? Eu achava lindo, só que a gente não tinha tanto material como agora. Não tinha os fios de malha, os fios, né, o fio náutico, de poliéster, enfim, e quando você tece uma bolsa, ela fica bem durinha, né? Toda estruturadinha, fica muito bacana. Então, a gente não tinha todos esses recursos, e principalmente aqui no interior, né? Então eu procurei outras formas de criar minhas bolsas, as clutch, bolsas para ir em eventos mais formais. E aí, gente, pesquisando, eu não me lembro se foi na época já no YouTube, se foi numa revista, enfim, eu descobri que dava para reciclar caixas de leite. Sim, essas caixas Tetra Pak, né, de papelão, um alumínio, enfim, que tem dentro da caixa. Então, o que eu fazia? Eu cortava o fundo na base e a ponta, higienizava, abria a caixa, higienizava, deixava secar, e uma caixa de leite me dava a estrutura para fazer uma clutch. Olha, esse é o resultado, gente, ela já tem uma data. Forradinha, né, botão imantado, isso é uma coisa fácil de achar, né, em qualquer loja de armarinho que tem aí na sua cidade, mesmo sendo pequena, você vai encontrar. Hoje nem se fala, né, porque tem os sites e a gente consegue comprar. Mas vejam só, e o tecido e o forro? Eu ia na costureira, né, uma amiga minha, ela tinha os retalhos de tecidos, então tudo certo. Eu já tinha a base, caixa de leite, eu já tinha o tecido, né? Então restava comprar o quê? De repente um botão imantado, aqui tem uma malha, né, que agora não me lembro se o nome é malha que a gente diz, né? Mas é um tecido que deixa a bolsa um pouquinho mais fofinha. Isso aqui tudo, gente, foi colado, não precisou nem de máquina de costura. Eu tenho algumas que eu fiz com máquina de costura, mas mesmo que você não tenha, você pode fazer todo o processo à mão. Mas essas clutch aqui, gente, ela é toda colada. Uma caixa de leite.
2 caixas, porque essa aqui já é maior. Então eu unia, colava com cola branca, 2 caixas, para dar, né, enfim, resultar uma bolsa um pouco maior. Também forradinha, né, botão imantado. O tecidinho aqui, né, também são retalhos. E aqui eu peguei um tecido em renda, né, um rendado com brilho. Eu recortei as flores e colei. Gente, essa bolsa aqui, essa clutch, já foi para eventos formais, casamentos, formaturas. Maravilhosa. Praticamente todo o material reciclado. Então, gente, não tem desculpa, não é mesmo? Mas, enfim, naquela época, eu tinha fios também. Eu fazia bolsas em crochê, né? Só que, como eu falei, elas não ficavam tão estruturadas. E qual era o fio que eu usava? O fio barbante. Então, fica ligada nessa dica. Mas vamos continuar. Olha só essa bolsa aqui, gente. Também toda, né, com material reciclado. Isso aqui é tudo sobras de tecido. Aqui, esse fio aqui é fio condutor de energia, fio elétrico que o pessoal usa, né, na instalação elétrica, enfim. Passei uma cola branca, forrei, né, e se transformou numa alça. Essas bolsas, gente, estão um pouquinho amarrotadas, porque elas ficam numa caixa. Mas, gente, olha só, de veludo, né, forradas, e quando não se tem o fecho imantado, velcro, que dava conta também. E essa é uma bolsa que já foi em várias ocasiões. Essa outra aqui vocês vão amar também, tenho certeza que é essa aqui. Gente, essa bolsa é muito chique. Pele fake, né? Veludo e o mesmo tipo de alça da anterior. Forradinha, uma bolsa muito chique, só que ela não tem tanta estrutura, mas na hora que a gente coloca os nossos pertences, já dá aquele, né, naquele formato bacana. Como eu falei, o universo vai se encarregar de trazer as ideias, vai te suprir com toda a criatividade necessária para você começar o seu negócio. Só não desperdiça o seu tempo, estuda, procura informação, sabe? Se disponha a perder um sábado, fim de semana, feriado, a não gastar de repente com outras coisas para fazer um fundo, um caixa para você comprar os seus materiais, porque lá adiante isso terá valido a pena e muito. E não queira tudo, né, naquele momento. Então, por exemplo, eu preciso comprar o fio, mas eu preciso o fio, eu preciso o forro, eu preciso da etiqueta, eu preciso o botão imantado, eu preciso argola articulada, eu preciso alça de corrente, que são caras, né? Então, realmente, hoje, para construir uma bolsa, gente, nos moldes que a gente vê aí, ela não é barata. Então, a gente precisa de um certo valor, precisa investir. Mas, como eu falei, comece aos poucos. Nessa minha nova fase mais profissional, quando eu iniciei, gente, eu fazia bolsa com um novelo do fio de malha, porque não tinha ainda, né, como investir nisso, né, com todo, enfim, cair de cara assim e já comprar um monte de material. Não tinha. Eu tinha que começar aos poucos. Então, eu comprava um fio de malha, eu tinha uma agulha e eu começava, né, usava criatividade. As alças eram em crochê, inclusive tem cliente que adora alça em crochê, não quer saber de alça de metal. Né? Então, você também pode criar as alças, né? Tem alças maravilhosas só feitas com crochê. Então, vai aos poucos, porque o bacana, quando a gente começa alguma coisa nossa, é construir aos poucos. Os percalços e as dificuldades, elas deveriam ser vistas como grandes oportunidades de crescimento. Nos momentos mais difíceis da minha vida, foram os momentos em que eu mais criei, que eu mais me desenvolvi. Você tem duas opções: ou você azeda, fica uma pessoa amarga, né? Ou você usa dessas dificuldades para crescer, para dar valor, porque quando a gente tem, né, esses desafios na vida, a gente começa a valorizar, a gente valoriza, aliás, né, coisas que muitas pessoas não valorizam. Pergunte para alguém que já passou fome na vida, se ele hoje não valoriza, se toda vez que ele olha para o prato de comida dele, se ele não agradece imensamente, porque ele sabe como é não ter ou ter dificuldade, enfim, né, de simplesmente se alimentar. Então, gente,
Comece aos poucos, não queira tudo de uma vez, vai curtindo, sabe? Vai fazendo, vai se mostrando. Mostre o seu trabalho. Porque quando a gente não quer mostrar nosso trabalho, muitas vezes isso tem a ver com o nosso ego, né? A gente é egoísta, porque a gente não... Egoísta e sabe, essa vergonha, muitas vezes, ela vai frear o teu desenvolvimento, né? E também não... São dons que a gente precisa colocar à disposição dos demais, inspirar as outras pessoas. Hoje, talvez eu seja uma inspiração, talvez você seja uma inspiração, já seja ou pode se tornar, mostrando né, que é a vontade. Como diz Napoleão Hill, é um forte desejo de realizar algo. Então não queira tudo de uma vez, vá aos pouquinhos, construa o que você deseja. E voltando, nosso projeto, o motivo desse vídeo, eu quis provar que é possível fazer uma bolsa com baixo custo, né, e ela ficar bonita, e a gente poder usar, arrasar por aí. A minha opinião é que ela ficou muito boa. Agora eu deixo você, né, dar a sua opinião, muito de boa. Escreve aí nos comentários, né, o que você achou dessa bolsa, onde você usaria, como você usaria, enfim. Como começou tudo isso? Com um novelo de barbante, os fios mais acessíveis que tem por aí. Como falei, eu já construí outras bolsas com esse fio também, que eu já tinha construído um projeto anterior com ele. Essa bolsa aqui, mais praiana, né, mais casual, eu comecei com esse fio aqui. Aí sobrou e ele ficou, né? Essa bolsa, inclusive, gente, não é a bolsa que eu mostrei no vídeo anterior, tá? Aquela lá é outra, também é com fio, né, natural, um fio de algodão, mas é uma outra marca. Aí sobrou, gente, e eu comecei um projeto. E eu pensei com os meus botões, eu vou construir algo, né, que pode ser usado, uma coisa bacana, bonita, para incentivar quem ainda tem dúvida que deve começar o seu artesanato, colocar em prática toda a sua criatividade. Criei essa bolsa, de um lado, mais lisinha, né? Se a pessoa for um pouquinho mais minimalista, né? Já tem um forrinho, que eu acho que é bacana colocar um forrinho, já que a bolsa não tem essa estrutura, né? O forro, ele ajuda, né? A dar uma estruturada. Botão imantado, né? Para fechar. Poderia ser velcro, poderia ser um outro botão, né? Tranquilamente. Essas alças são aquelas alças bem simples em acrílico, que eu forrei. Aí eu não gostei muito do resultado, fiz um ponto caranguejo aqui para dar esse efeito, né? E aí eu não ia colocar as franjas e eu pensei, vou fazer algo diferente. Gente, baixíssimo custo de produção, dá para cobrar um bom valor. E essa bolsa, gente, ela tem um espaço, né? Cabe celular, chave, batom. Eu diria, inclusive, que essa bolsa pode ser usada até no dia a dia, dependendo do seu estilo. Então, gente, esse é o resultado do projeto, baixo custo, provando que você não precisa de muito para dar o seu primeiro passo. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!